Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje a primeira leitura tirada da carta aos Hebreus é uma continuação da leitura da liturgia de sábado. No capítulo 11 deste livro, desta carta, nós temos um conceito a respeito da fé. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. E a partir disso o autor vai descrevendo os atos, os feitos dos antigos patriarcas no Antigo Testamento, que remontam uma atitude de fé. Ele começa por Abraão, dizendo que Abraão, não sabendo para onde ia, simplesmente colocou o pé na estrada para cumprir a vontade do Pai, de Deus, do Pai, que o indicava: vai para o lugar, para a terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia onde era, mas ele sabia que Deus o conduziria. E isso, o autor do livro, da carta aos Hebreus, diz: isso é fé. Hoje, na continuidade dessa liturgia, dessa leitura, o autor do livro fala dos grandes feitos dos antigos reis. Jefté, Davi e tantos outros que passaram, que conquistaram muitos territórios, tiveram muitas conquistas em seus reinados por causa da fé. Também tantas pessoas que passaram pelo martírio, pelo sofrimento, pelas dores, tudo isso por causa da fé. Mas nenhum deles teve a possibilidade de ver o que nós cristãos podemos ver. Embora nós também caminhamos pela fé, é mistério da fé que se celebra sobre o altar, são os mistérios dos sacramentos que são administrados na vida do povo cristão. Embora tudo isso, nós contemplamos de um modo diferente, porque Deus se faz presente no meio de nós, de modo concreto. Porque num determinado momento da história, Deus enviou o seu Filho, que estava junto de si, para que, pisando na nossa terra, como homem, em tudo igual a nós, com exceção do pecado, pudesse nos mostrar de fato que Ele é o caminho que nos leva para o Pai, que nos traz de novo para Deus. Nós que andávamos perdidos, nós que estávamos na penumbra, agora temos a luz da graça do Senhor. Quando a gente olha, por exemplo, o evangelho de hoje, um evangelho um tanto comprido, mas com uma história cheia de detalhes, e que remonta à vida daquele homem que estava endemoninhado, não por um espírito, mas por uma legião de espíritos, e que de repente os demônios, no diálogo com Jesus, tantas vezes, tenta dominá-lo. É interessante como ele sempre afirma: eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus, você é o Todo-Poderoso. E o fato de tentar revelar, de dizer quem é Jesus, é uma forma de tentar dominá-lo. Saber o nome. E é interessante que, do mesmo modo, nesse momento de exorcismo, Jesus quer descobrir, quer saber o nome daquele espírito impuro, porque, sabendo o seu nome, Jesus pode dominá-lo, esconjurá-lo, e exorcizar aquele homem que estava possuído. Qual é o seu nome? Jesus pergunta. Nosso nome é legião, porque não somos um, somos muitos. E eles pediram a Jesus que não os expulsasse da região, mas que naquela ocasião mandasse para os porcos, para a manada de porcos que havia ali. E Jesus permitiu, pode ir. E eles foram, se precipitaram no penhasco, morreram afogados no mar, assim diz o Evangelho segundo São Marcos. E naquela ocasião, aquele homem que nem correntes, nem algemas, nem ninguém conseguia dominar ou prender, de repente estava agora livre das suas amarras. Estava livre daquele opressor que fazia com que ele fosse temido, que vivia nos cemitérios, que vivia perambulando pelas ruas da cidade com furor,
dominado pelos espíritos maus. Naquela ocasião, aquele homem fica curado. Eu acho interessante que o desejo daquele homem libertado das suas algemas espirituais, ele sente o desejo de seguir Jesus. Né? E de repente Jesus diz para ele, olha, não é bom, fica por aqui. Eu acho bonito porque muitas vezes nós pensamos que o seguimento de Jesus significa ir atrás dele no sentido de ser padre, ser freira, um vocacionado que segue Jesus mais de perto. E é interessante como nós podemos viver, cada um de nós, dentro da nossa vocação, o seguimento de Jesus como testemunhas. Aquela região dos Gerazenos precisava de alguém que pudesse testemunhar uma grande libertação. E se ele seguisse Jesus, não teria quem falasse de Cristo. Isso significa que nos lugares por onde nós estamos, também devemos ser testemunhas das maravilhas que Deus realizou em sua misericórdia em nossa vida e que foram realizadas pela fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.